Hoje a aula é de humanidades. E para iniciar a nossa aula, eu vou ler um texto do Dialogando. Sexta-feira 13 pode representar perigo para os gatos pretos. Existem muitos mitos atribuídos ao gato preto. Há séculos, esses animais são perseguidos e muitas vezes associados ao azar. Em datas como Sexta-feira 13 ou Halloween, as agressões aumentam. A superstição teve origem na Idade Média, quando se acreditava que os felinos, por causa de seus hábitos noturnos, tinham parte com o demônio. E se o bichano fosse da cor negra, era associado às trevas. O Papa Inocêncio VIII, no século XV, chegou a incluir o animal em sua lista de perseguidos pela Inquisição. Então, nessa reportagem, podemos analisar um exemplo de conhecimento de senso comum. O método para conhecimento filosófico é diferente do método do conhecimento científico, que, por sua vez, é diferente do conhecimento do senso comum. Tá? Então, a gente precisa pensar o que é senso comum, o que é conhecimento científico, o que é conhecimento filosófico, que no caso aqui é da apostila de filosofia. O que a gente estuda em filosofia? É a construção de um argumento filosófico. A filósofa brasileira Marilena Chauí afirma que o primeiro passo para alcançar um conhecimento filosófico é a negativa. Negar a zona de conforto das crenças que absorvemos no nosso dia a dia e se questionar o que é senso comum e preconceito. A gente pode pensar nessa reportagem sobre o gato, da Sexta-feira 13. Isso não tem uma explicação filosófica, não tem uma explicação científica. Isso partiu do senso comum. Acredita-se, simplesmente. Então, no primeiro momento, a gente nega. Será mesmo que isso existe? Da onde que surgiu isso? A gente faz algumas perguntas. A segunda característica do conhecimento filosófico é a positiva, que é um processo de interrogação sobre o que são ideias, os fatos, os valores, os comportamentos e até mesmo o homem. Já se questionou o porquê das coisas em sua volta funcionarem do modo que funcionam e não de outro? Já imaginou outro mundo possível em que tudo fosse ao contrário? Ela dá até um exemplo aí. Ou em outro mundo em que abraçar fosse crime, A gente não vê abraço como crime. Então, como que seria? Essas reflexões e essas negações dos conhecimentos já dados equivalem à atitude crítica e ao pensamento crítico. 2 pontos essenciais para o pensar filosófico. Então, a gente precisa pensar de maneira crítica, Atitude crítica, sempre questionando. As ciências, seja as ciências naturais, as humanas ou as exatas, têm como objetivo chegar ao conhecimentos verdadeiros, seguros. Cada ciência desenvolve métodos próprios para alcançar esse fim. O desenvolvimento de procedimentos para conhecer a realidade, a busca pela verdade e a relação entre teoria e a prática e a formação de conjuntos de valores morais são exemplos de questões filosóficas. É o que é estudado em filosofia. Um argumento filosófico é estruturado e sistematizado. Diferencia-se do senso comum. O senso comum é aquela ideia que eu acho, Que conhecimentos são frutos de vivências particulares. Então, às vezes, você vive uma coisa e acha que é sempre desse jeito, tá? Isso é senso comum. Aí você se depara com um conhecimento
que é filosófico-científico. Aí você vê que sua verdade não é tão verdadeira assim. Como vimos no debate promovido pelo professor Antônio e as experiências de Bruna. Isso foi no texto que eu pedi para ler na aula passada. Isto é, seus conhecimentos de senso comum eram diferentes dos seus colegas, né? Tornando seus argumentos frágeis sobre as reflexões propostas pelo professor. As sentenças, eu acho, é minha opinião, mas eu vivi assim, são exemplos do senso comum. O método filosófico se debruça sobre um processo sistemático, utilizando do raciocínio lógico para desenvolver ideias e conceitos fundamentados. Existe uma lógica utilizada entre os filósofos visando coerência dos resultados finais das pesquisas, diferentemente das pesquisas científicas, que são provadas por experimentações empíricas, testes laboratoriais, entre outros. Os problemas filosóficos são resolvidos por meio de debate, diálogo, ou seja, por meio da argumentação. Na história da filosofia, encontramos inúmeros debates e impasses sobre diversos temas. Ganham força politicamente e adentram o nosso cotidiano. Outros constroem novas formas de estar no mundo e não são muito aceitos. Mas o importante é entendermos que a filosofia não é opinião. Ela e seus argumentos se tornaram essenciais para se pensar os mais diversos temas que dialogam com a vida. Para compreendermos melhor o que são questionamentos filosóficos, é necessário conhecer a filosofia mais fundo. E o diálogo, gente, é importantíssimo para o conhecimento da filosofia. As diferentes formas de conhecimento filosófico. Normalmente, quando estudamos a história da filosofia, não percebemos que cada filósofo se debruçou sobre uma área do conhecimento filosófico específico ou até mesmo mais de uma. Um exemplo é a obra de Aristóteles, que foi dividida por temas, pois ele se ocupou sobre a reflexão de vários temas. Refletiu sobre política, sobre estética, epistemologia, metafísica, entre outros. Por isso, atualmente estudamos a ética aristotélica, a lógica aristotélica, a metafísica aristotélica. E, por vezes, esses termos chegam até nós sem fazer muito sentido. Não é mesmo? Vamos entender melhor do que se trata cada área, né? Então, nós temos a área da epistemologia, conhecido também como teoria do conhecimento. Esse ramo tem como objetivo o estudo sobre o conhecimento. Quais métodos, quais estruturas e quais as formas validam o conhecimento. O que é conhecimento? Como posso conhecer? Conhecimento seguro versus conhecimento inseguro. São exemplos de questionamento da epistemologia. Temos a lógica aí. Lógica a gente até viu no primeiro volume, né? A lógica é o conhecimento instrumental, que apresenta regras gerais que servem de base para todos os argumentos, independente do seu conteúdo. A lógica tem como objetivo organizar as ideias, possibilitar uma conclusão mais segura. A coerência das premissas e a conclusão são de suma importância para o método lógico. Por exemplo, todo homem é mortal. Pedro é homem, logo Pedro é mortal. Filosofia da linguagem. A filosofia da linguagem, bem como o nome já indica, se ocupa da reflexão sobre a natureza do significado da linguagem, seu uso, sua relação com a realidade e possibilidade de interpretação das coisas ditas. Qual a relação do que se fala com a realidade? Embaixo nós temos filosofia moral, vamos falar da ética, ou axiologia.
área filosófica que busca a reflexão sobre os princípios da conduta do homem que vive em sociedade. O que é o bem? Como pensar normas e regras para que ninguém saia prejudicado? Quais valores morais devemos seguir? E qual o bem supremo do homem? São exemplos de questionamentos ético e moral. Antropologia filosófica estuda a relação do homem e sua própria natureza. Quais as características essenciais da natureza? Quais as possibilidades dele criar a cultura, que são questionamentos dessa área. Filosofia política. A filosofia política estuda a relação dos homens que vivem em sociedade e as relações de poder que os cercam. O que é Estado? O que é justiça? O que é liberdade? São exemplos de questionamentos. Agora, metafísica. Estudo universal das características mais gerais daquilo que existe. A essência das coisas. Exemplo, o que torna necessariamente homens? O que todos têm em comum? Qual a essência do homem? E, por fim, a estética. Se dedica aos estudos da reflexão, da beleza e da arte. E como essas esferas atingem a vida do ser humano. O que é beleza? O que pode ou não pode ser considerado uma obra de arte? São exemplos de reflexões estéticas. Viu como o belo, né? A beleza faz parte da nossa vida? Então, pessoal, vocês vão fazer a atividade em seguida. Qualquer dúvida, estou na plataforma. Beijinho.